Bom dia, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui. Vamos tocar em frente nossos trabalhos aqui com relação às nossas videoaulas, até porque nós gostamos de deixar bem em dia as ideias aí para que os senhores tenham boas coisas para ver e para absorver conhecimento. Está sempre absorvendo conhecimento, é uma boa coisa, principalmente nessa reta agora. Estamos entrando no mês de maio, né? Daqui a pouco, quando a gente menos espera, a folga do concurso está na nossa mão. E aí é o sprint final, né? E esse sprint final ele tem que ser dosado, que é para não dar cãibra, para não perder suor demais, né? Para chegar em condições ainda de competir, né? Cruzar a faixa de chegada numa boa, ok? Então, vamos falar sobre o espaço amazônico, como está aqui, né? Vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia é sempre a bola da vez das grandes discussões geopolíticas, estratégicas, e de programas e de tentativas da sua humanização total, do seu desenvolvimento, aproveitar que ela tem muita coisa a nos oferecer e nós não sabemos como ainda resgatar isso, e deixamos na mão de pessoal de fora, muita ONG, muito narcotráfico, né? Com a presença do Estado limitada, porque só tem as Forças Armadas lá, principalmente nas nossas fronteiras. Bom, então nós vamos dar uma olhadinha rápida. As nossas aulas, elas nunca são dentro de uma certa formalidade. O assunto vai surgindo de acordo com as ideias que a gente vai imaginando que a gente possa passar para o aluno e vamos aí tocando o nosso barco. Então vamos lá. Com relação à Amazônia, vamos dar uma olhadinha no seu histórico, mais ou menos, né? Um histórico da Amazônia. Vamos lá. Período do século XVI até 1960, a ocupação foi desta forma. Utilização sempre das calhas dos rios, são as estradas da Amazônia, são os rios, né? Milhares de rios lá, 150 grandes rios lá, quer dizer, a utilização desse sistema ainda é precário, mas poderia ser otimizado, poderia ser melhor utilizado, com mais portos, mais embarcações próprias para esse tipo de atividade, né? Pode ser que um dia a gente chegue lá. Uma disputa territorial sempre estão cobiçando a Amazônia, não para ajudar o povo da Amazônia, não para ajudar o Brasil, mas para tirar de lá o que interessa para eles, que são praticamente as matérias-primas de importância estratégica, como minérios, como fauna, como flora, né? A solução para muita doença ainda está lá na Amazônia. E os nossos antepassados colonizadores, os portugueses, visualizaram isso muito bem. Talvez naquela época, se existisse a palavra geopolítica, seria muito bem empregada pelos portugueses. Bom, então vamos começar o seguinte. 1637, Francisco Caldeira Castelo Branco, Forte do Belém, ele pega o Pedro Teixeira, que já tinha combatido lá no Maranhão, o Maspira volta como capitão e fala assim, ó, você vai fazer uma entrada aí e vai colocar marco de posse portuguesa em tudo quanto é lugar que você achar do Rio. E foi o que o Pedro Teixeira fez. Então, uma entrada é diferente de uma bandeira. Uma entrada, ela é oficial, ela é institucionalizada, ela está autorizada pelo governo, ou bancada pelo governo local. Já as bandeiras eram de ordem privada. A configuração delas era mais ou menos parecida, mas a diferença está aí. Uma era estatal e outra era privada. Ok? E ele vai, e depois disso, muitos fortes, né, para a exploração das drogas do sertão, desterritorialização das sociedades indígenas, né? O Marquês do Pombal expulsa os jesuítas, tá? E as grandes distâncias, pequeno comércio, dão destaque à figura do regatão, naquela época. Tipo do machado, uma grande canoa, tá? E aí, os fortes que foram fundados, né, ao caminho do Rio Amazonas, tá? E que hoje, muitos deles se tornaram cidades, né? Ok? E é isso aí, pessoal. Tá? Essa foi a grande
Essa é a expedição do Pedro Teixeira, né? Vai até lá, Tequito, tá? Incursão de franceses, incursão de holandeses, né? Ingleses, tudo cobiçando o nosso litoral e o nosso interior aí, ok? Não esqueçam que o próprio rei de Espanha, na União Ibérica, manda colocar ali no rio Oiapoque, lá em cima, um marco, dizendo que a partir dali para dentro era território espanhol e português. Tá? Bom, extrativismo, agricultura e pesca, né? Em 1870 a 1912, a economia da borracha, né? Uma certa revolução industrial, houve o boom da borracha. Não esquecer que nesse espaço aqui tivemos o caso do Acre, né? Vamos falar aqui. Perda do poder das elites tradicionais da Amazônia, Belém e Manaus produzindo a Belle Époque, né? Até que um dos cartões postais da cidade de Manaus é o Teatro de Manaus, que foi construído à época do boom da borracha. Anexação do Acre pelo Tratado de Petrópolis, mão de obra imigrante, em especial do nordestino. Imigrante interna, migração interna. Os conhecidos paroaras, que eram os nordestinos que iam para a Amazônia em busca de riqueza, em busca de trabalho, em busca de sair daquela seca correndo lá do Nordeste. Poucos núcleos urbanos, espontâneos e ribeirinhos, sempre na calha de grandes rios. Fluxo intrarregional ascendente de Belém para o interior e descendente do interior para Belém. Então, sempre se navega a jusante e a montante. Tá? Vamos lá. Aí uma das ruas lá de Belém, tá? Na época. Então, o período a partir de 1960, organização do Estado sob a tutela federal, estradas, grande projeto, Transamazônica, Perimetral Norte. O objetivo era promover a integração nacional, suprir o Centro-Sul de matéria-prima barata e mercado consumidor, é claro. É uma mão de dupla via. Quando você vai buscar matéria-prima, você está levando uma matéria acabada, manufaturada para vender naquela localidade. Então é uma troca. Explorar os recursos naturais para o pagamento da dívida externa, balela. Integrar para não entregar, doutrina de segurança nacional. É mais ou menos o que se faz até hoje. Né? Os novos atores são a Sudam, Suframa, INCRA, Getat e Geban. Principalmente a Sudam e a Suframa. O INCRA vai mais de olho na divisão das terras indígenas, ver onde tem minério, onde tem ouro, onde tem diamante. Tá? Uma rede urbana complexa porque ela mistura rio e estrada. O grande problema da Amazônia é o problema do material para construção, né? É difícil de se ter lá muita pedra, né? E uma siderúrgica próxima ali para levar os meios para lá. Tá? E os rios são as grandes veias de navegação, de caminho para dentro da Amazônia e para fora dela também. Aumento dos conflitos agrários, em especial ao longo das rodovias. Expansão do desmatamento e da queimada ao longo dos eixos rodoviários. Não esqueça que esses conflitos agrários, não esqueça que nós tivemos um grande conflito nos governos militares, que é a guerrilha do Araguaia, a Amazônia, tá? Lá em cima, ok? Criação da superintendência, abertura da Belém Brasília, governos militares. Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, de 68 a 72. Então, melhoria da infraestrutura através de rede de estradas, ampliação de grandes eixos transversais, né, com a Transamazônica, a BR-230, e a Perimetral Norte, a BR-210. E intrarregionais, como a Cuiabá-Santarém e a Porto Velho-Manaus. Há necessidade de se melhorar, essas estradas já estão sendo melhoradas para melhorar essa infraestrutura de estradas, já que a nossa opção ainda é rodoviária. Mas eu acredito que no futuro bem próximo a gente possa construir 2 ou 3 estradas de ferrovia lá que possam atender a demanda, principalmente da área da produção lá do setor amazônico. Tá? E a expansão de uma rede de telecomunicações via satélite, uma estreita rede telefônica e uma rede de usinas hidrelétricas que dê
a sustentabilidade em termos de infraestrutura para que a região amazônica possa tocar o barco mais ou menos próximo ao desenvolvimento brasileiro. Tá? É isso aí, a rede de estrada, então, a Transamazônica começa lá no Nordeste, né? Nós temos aqui a Cuiabá-Santarém, temos a Perimetral Norte, que não está completamente colocada em operação, né? E a tal da Brasília-Porto Velho, ok? Não esquecer da Belém-Brasília também, que é uma foto que nós vamos mostrar aí agora. A Belém-Brasília, essa estrada aí, que até pouco tempo aí estava sendo feita sua manutenção. Não vamos esquecer que a Amazônia, ela engloba não só o Brasil tem a maior parte dela, mas outros países da América do Sul também são amazônicos, tá? Vamos lembrar que existe muita área de preservação para a Amazônia, né? Como se tivesse as pessoas que falam de proteção da área verde da Amazônia, nunca foi lá, né? Não conhece aquela área. Bom, projetos de colonização do INCRA, fidelização de 100 km de âmbito dos lados das estradas e a criação de territórios federais. Isso foi um projeto que foi edificado. O projeto Radar da Amazônia, né, para verificar seus recursos, levantar as potencialidades da região amazônica, isso sempre foi muito importante. Superar mitos, né, celeiro agrícola e pulmão do mundo, né, não é bem isso. O pulmão do mundo são os oceanos. Isso é a maior balela dizer que são as árvores da Amazônia que dão o gás, o oxigênio que o mundo precisa. Isso aí é só para poder não mexer lá. Políticas de incentivo fiscais da Sudan e da Suframa, incentivar e fiscalizar a implantação de projetos. Outras polêmicas, desvio de verbas, com projetos fantasma, até parece que isso não ocorre no Brasil hoje, né? Precária fiscalização e clientelismo político, além da implantação de projetos em áreas de floresta. Tá? Isso é a nossa grande problemática, é o ser humano. A nossa problemática não é o território. Aí são os polos agropecuários, né? E os agrominerais. Tá? E vocês veem que são as reservas. Tá? Até parece que a gente não sabe que é isso aí mesmo, né? Então, o segundo PND, intensificar a exploração dos recursos naturais, ele vai surgir na crise do petróleo, com a implantação de grandes projetos. Na realidade, são duas crises, né? A de 73 e a de 79. Vamos ver isso aí daqui a pouco, quando a gente falar de energia. Nós vamos falar um pouco do petróleo, vamos falar das crises. Uma infraestrutura logística, né, com hidrelétricas, fábricas, ferrovias, grandes consumidores de energia, participação do Estado através de incentivos fiscais, né, e montagem de uma grande infraestrutura para a Amazônia. Dentre os principais projetos econômicos está a Ferro Carajás, todo mundo já conhece, a Albras Alunorte, a Alumar, o projeto Trombetas, que é o de alumínio, né? O pessoal fala muito que o Brasil é um dos maiores recicladores de latinha. Porque é muito mais barato. Por dois motivos. Primeiro, porque é muito, muito caro para você extrair alumínio lá no projeto Trombetas, e sai caro. Eles estão extraindo. Mas se a gente conseguisse extrair a quantidade de alumínio que tem lá, o alumínio não ia custar nada no mundo. Ia ser dado de graça, bem dizer. Porque nós temos muito alumínio, muita bauxita. Dentre os principais projetos está a Ferro Carajás, já falei, né? E a Zona Franca de Manaus e o Polo Amazônia. Ok? Tudo isso são ideias para a gente colocar. Com relação às oportunidades lá, nós temos grande reserva de água potável, 50% da biodiversidade do mundo, 30% das reservas florestais. Tem vantagens comparativas no setor de petróleo, porque está sendo explorado também petróleo lá de Urucum, né? Potencialidade no mercado interno, porque é um grande consumidor, né? Quem for para lá vai precisar adquirir coisas do mercado interno. Tem um relacionamento comercial com o BRICS, porque o Amazonas é um rio internacional, vamos dizer, em termos de navegação. E cooperação sul-americana, pelos vários tratados, né? Pelos acordos de comércio, pelas próprias fronteiras que existem.
E a favoribilidade do Brasil na era do terror, né? Nós podemos apoiar o controle das nossas fronteiras e evitando que isso se espalhe aí em todo o território da América do Sul. Busca do crescimento sustentável. Isso vai ser sempre uma tônica. Como você trabalhar a terra e não degradá-la, deixá-la para o futuro, tá? Bom, a Pan-Amazônia está aí, né? A Pan-Amazônia é um termo muito usado pelo nosso general Meira Matos, nosso geopolítico que gosta da Amazônia, gosta do desafio e resposta do Toinbi. É o maior banco genético do planeta, né? Está aí toda a Amazônia, como é que ela se relaciona com os outros estados. A Amazônia Legal, vocês sabem que vai até a metade aqui do Maranhão, né? Pega o estado de Tocantins, metade do Mato Grosso e todos esses outros estados aqui. Então a Amazônia Legal ela é muito grande. É basicamente a maior parte do território nacional. É o centro da América do Sul, excelência em relação, né? 9 estados, 342, 20 milhões de habitantes. Articulação terrestre difícil, hidroviária e aérea são vitais, principalmente a hidroviária. Tá? Então vamos dar uma olhada aí. Aí, ó, a situação geopolítica dos estados abrangidos pela... Tá vendo? Ó? Quais são os países vizinhos, tá? Muito boa essa informação aí, tá? Ok? Então vamos olhar algumas ideias de pessoas no exterior que sempre pensaram em possuir parte da Amazônia. A começar pelos ingleses, né? Grande Império Britânico. Uma frase da Margaret Thatcher. Uma frase do vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, né? Que diz, ó, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Não, a Amazônia é nossa, sim. Ele pode... Porque é o seguinte, eles fazem umas ideias, tem umas ideias até, que eu acho até interessante. Até pouco tempo eu estava lendo um documento, um livro, que tinha um tenente da Marinha Americana no século XIX, dizendo o seguinte, qual é a teoria geopolítica dele? Sabe qual é a teoria dele? Que o Mar do Caribe, olha só, hein? O Mar do Caribe e o Amazonas eram extensões da bacia Mississippi-Missouri. Quem quer justificar qualquer coisa arranja sempre justificativa, né? Tá? O próprio Gorbachev também, o Brasil deve delegar os seus direitos, mas lá na Rússia ninguém entrava na Sibéria, né, para explorar. Ninguém entrava lá na antiga União Soviética, né? Tá aí o problema de uma área, tínhamos o problema das Farc, diminuiu um pouco, né? Tem muitas milícias autônomas ainda, né? É uma área sob controle do governo, tá? Mas é isso aí mais ou menos. A Colômbia é a nossa fronteira. E aí as áreas de plantio de cocaína, de coca. E o que sobra para nós? As principais rotas do tráfico, né? Por isso que até outro dia aí estavam falando que teve um entreveiro lá em São Gabriel da Cachoeira, um sargento foi ferido, um soldado, e um dos traficantes foi morto, eu acho. Olha aí, as nossas rotas de droga, da onde elas vêm e para onde elas vão. Tá? Sendo que as vermelhas são rotas fluviais e as rotas azuis são rotas aéreas. Tá? E essas aqui vão para o exterior. Não esquecer dos nossos índios, né? Integrar ou segregar o índio, existe essa diferença.
a extensão das terras indígenas, demarcação contínua em ilhas, exploração de riquezas das terras indígenas, que é o que interessa. Na realidade, só vou fazer uma similaridade, esses países somados equivalem às terras indígenas que a gente tem demarcado aqui no Brasil. Aí uma colocação das terras indígenas, apenas para vocês terem noção. Não esquecer que precisa de integrar os órgãos de governo todo com o poder central. Para quê? Para que todo mundo possa, de alguma forma, apoiar o desenvolvimento da região amazônica. Tá? Nós olhamos muito nas fronteiras, onde o Exército está presente há muitos anos, e alguma coisa da Marinha, da Força Aérea, mas se não fôssemos nós lá, não sei o que seria das nossas fronteiras. Não sei como é que a gente ia operacionalizar isso, desculpe. E aí, a visão de como há cobertura de radar na Amazônia, com radares móveis e radares fixos, né? Para, primeiro, levantar o que se tem lá. Segundo, controlar todo aquele espaço, principalmente o espaço aéreo, né? Que é muito importante. A Amazônia, ela tem sempre sofrido com as mudanças governamentais, né? Porque, na realidade, a Amazônia é um caso de Estado, mas é tratada sempre como um caso de governo. Então, eu acredito que, no momento atual, eu acho que ela está sendo tratada como um caso de Estado. Mas encontra muita reação ainda, porque os políticos não querem que a Amazônia seja incorporada definitivamente ao território nacional, com toda a sua potencialidade, com toda a sua pujança, né? E que nos interessa, porque dali nós vamos tirar muita coisa para o restante do país, e o restante do país também vai dar muita coisa para a Amazônia. Tá? Então essa é a ideia. E só para vocês terem ideia, o que existe de assistência médica hospitalar e educação na Amazônia. Então é muito rarefeito. Como é que você vai desenvolver uma terra que não tem uma estrutura maior, né? E isso que você vê aqui nas fronteiras é muito mais por ação das Forças Armadas do que do governo federal, propriamente dito. Então, a Amazônia, ela carece de uma opção de apoios, ela carece de incentivos para que se possa ir para a Amazônia para se trabalhar lá, para se ter um retorno, para que ela possa também dar um retorno para o país, né? E é isso que eu gostaria, então, de falar, senhoras e senhores. A nossa aula é uma aula bem curta, né? Só sobre a Amazônia, a geopolítica da Amazônia. É um termo até pomposo, mas é para ver quais são as potencialidades, o que tem de bom, o que tem de ruim, como é que a Amazônia está se comportando nos dias de hoje, está havendo um desenvolvimento. Nós estamos com um problema agora lá, ninguém sabe. O coronavírus está atacando muito mais em Manaus do que em qualquer lugar. E Manaus é um lugar quente e úmido. Então quer dizer que não fecha essa ideia de que lugar quente e úmido era nocivo para o vírus, né? E é isso que nós queríamos mostrar para vocês aí. A gente espera que, de alguma forma, as ideias sobre a Amazônia a gente tenha passado. Já passamos mais ideias quando nós estudamos a parte da região amazônica. Quando a gente for ver os complexos, nós vamos falar novamente sobre a Amazônia e vamos fechar aí o balaio. Essa é uma aula de geopolítica, né? Só para complementar as nossas aulas de geopolítica que nós falamos. Já falamos sobre geopolítica clássica, sobre geopolítica contemporânea, sobre a marítima, né? Falamos sobre a geopolítica do Brasil no contexto sul-americano e agora estamos falando sobre a Amazônia. E mais para frente nós vamos ver, quando a gente for olhar os problemas no mundo, nós vamos falar sobre uma geopolítica de conflitos no mundo. Como é que os conflitos nacionalistas estão acontecendo, né? E isso para nós é importante para a gente saber e dar valor à unidade que nós temos aqui, ok? Então, até uma próxima aula aí e um bom dia a todos.